Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber, sem brigar, sem discutir e sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius e eu sou médico psiquiatra e eu vou começar mais uma live com o tema de perguntas e respostas. Essa é uma sequência de lives, se você está vendo isso no gravado, e que eu fiz uma sequência de lives sobre perguntas e respostas, às 9 horas da noite, de segunda a sexta, na semana de 18 a 22 de maio de 2020. Roseni perguntou aqui, como ajudar alguém que não quer ser ajudado? Tá, primeiro, legal, essa pergunta é boa, certo? E se tudo que eu falo, ou a maior parte do que eu falo, é para você aprender como ajudar alguém que não quer ser ajudado. O maior problema do alcoolismo, a maior dificuldade que existe no alcoolismo é querer ser ajudado. É mais do que querer ser ajudado, é querer mudar. Né? Porque no trajeto do alcoolismo, até a sobriedade, né, enquanto a pessoa bebe muito, até ela parar de beber, esse trajeto é permeado por uma oscilação muito grande da vontade de mudar. Então, talvez a pergunta fosse assim, ó, como é que eu posso ajudar alguém que está bebendo demais e tem tido prejuízo por conta disso, mas essa pessoa não deseja a mudança? Né? Então, a gente já reconfigura um pouco a ideia. Porque a pessoa pode mudar, porque quando a pessoa quer muito mudar, ela pode ou não precisar de ajuda e ela pode ou não aceitar essa ajuda. Então, eu acho que talvez o mais interessante, né, seja a gente pensar o seguinte, como eu posso fazer para ajudar alguém que não quer a mudança para si? Como é que eu vou ajudar um alcoolista, por exemplo, que gosta de beber? Como é que eu vou ajudar um alcoolista que bebeu desde novo, ou que bebe com os amigos e que diz que não quer parar de beber? Certo? Primeiro ponto é a gente entender isso, que não é porque a pessoa não quer a mudança que não há o que se faça, né? Que tem o que fazer para você modificar o comportamento desse seu familiar. Tem o que fazer, e esse é um bom primeiro passo. E daí a gente entender que esse estágio de não querer mudança é um dos estágios da mudança, e que é natural, e que todo alcoolista que passou a vida toda bebendo e que se recuperou, vamos dizer assim, um alcoolista que ficou 20 anos bebendo, e que se recuperou e está mais 20 anos sem beber, ele passou o tempo da vida dele sem desejar a mudança. Isso é normal, isso faz parte dos estágios da mudança. Esse é o estágio da mudança de pré-contemplação. Não importa muito o nome técnico disso, mas é um estágio em que a pessoa não reconhece a necessidade de mudança. Como é que a gente faz para ajudar, então, essa pessoa? A gente começa a pensar em como a gente pode inclinar a balança. Como a gente pode começar a criar consciência nessa pessoa? E daí é importante, eu falei um pouco sobre isso ontem, e eu não quero então, sobre como criar o interesse, o problema é de quem, então não vou me estender muito nessa parte, né, para não repetir para quem assistiu ontem, mas eu vou aprofundar um pouco mais nisso. A ideia é a gente tentar entender o que na perspectiva dele é um problema. E daí, para ajudar essa pessoa, a gente precisa entender ela dentro de um contexto. O que vale, Roseni, para a pessoa que você quer ajudar e para a pessoa, sei lá, que a Priscila quer ajudar ou que a Cláudia quer ajudar, pode ser muito diverso. Aí vai depender do contexto dessa pessoa. A balança que eu estou dizendo são os prós e contras de beber. E eu quero, por exemplo, qual que é a vantagem e desvantagem de beber? Prós de beber. Me ajuda a relaxar. Contra de beber. Me dá um pouco de ressaca no dia seguinte. Então vão ter prós e contras de beber que não vão ser só racionais. Essa é uma grande questão, tá? Tem gente que acha que o alcoolista, tem gente que até entende até esse ponto que eu estou falando, que o alcoolista tem prós e contras, né? Fica simples entender isso. Tem gente que até entende isso, mas que daí não entende que esses prós e contras, eles não são completamente racionais. Então a gente tem que, como é que a gente pode criar esse desbalanço? Porque se ele está bebendo e ele não quer mudança, é porque a balança está pendendo muito mais fortemente para beber. Então a gente tem que tentar inclinar essa balança. E essa balança são duas balanças diferentes.
Não quero complicar, mas eu preciso explicar isso. É a balança dos prós e contras de continuar bebendo e a balança dos prós e contras de ficar sóbrio. E essa balança vai pesar tanto do ponto de vista racional quanto emocional. O que pode ser um problema para você, por exemplo, poxa, ele está bebendo demais e por conta disso ele não consegue segurar o emprego. Vamos pensar nessa situação. A pessoa, ele não consegue ficar num bom emprego, daí ele fica desempregado, acaba não conseguindo contribuir para a renda da casa e acaba bebendo mais ainda. E ele não quer mudar. Como é que a gente pode inclinar essa balança? A gente pode tornar esse comportamento de beber menos agradável. Por exemplo, eu chamo isso de fechar a torneira, né? Se essa pessoa não trabalha, por exemplo, ela tira dinheiro de algum lugar. Alguém está dando esse dinheiro. Alguém no contexto está permitindo que isso aconteça com mais facilidade. Mas, Vitor, quando você fala esse negócio do dinheiro, agora que bom que você falou nisso, Vitor, porque você fala para não dar dinheiro para o meu filho beber, mas não adianta nada isso daí, Vitor. Eu já tentei não dar dinheiro para ele beber e ele bebe sem dinheiro mesmo, Vitor. Parece que você não sabe como é que é a vida real, Vitor. O meu filho, ele sai, as pessoas pagam bebida para ele dá um jeito. Então, Vitor, não faz diferença eu dar dinheiro para ele de vez em quando? A minha opinião técnica, tá? É a minha recomendação para você. É que pelo menos esse dinheiro não saia da sua mão. Entende? Claro, eu poderia falar horas sobre isso, mas para responder essa pergunta. E até eu gostaria de usar essa pergunta como para explicar uma coisa que eu percebi que é muito importante. Porque essa semana eu tô abrindo para perguntas, né? A gente vai estar juntos aqui até sexta-feira, dia 22, todas as noites, às 21 horas. Eu só vou estar respondendo perguntas de vocês. E uma coisa que eu percebi é o seguinte, que muita gente que está começando a me acompanhar, e eu agradeço muito por todas as perguntas, tá? Eu fico muito feliz que vocês acompanham, que vocês engajam, e essa comunidade tem crescido cada vez mais, e eu acho que isso é uma via de duas mãos, né? Eu sei que muita gente fica feliz que eu estou fortalecendo, ajudando, incentivando vocês, mas também ter cada vez mais gente aqui perguntando e participando também me estimula. E eu gostaria de explicar algo que possa ajudar vocês a aproveitarem melhor esse momento, tá? Que é como existe uma maneira melhor que a outra de fazer perguntas. Eu não quero dizer certo e errado, mas talvez daria para dizer, para ser claro, tá? Existe uma maneira mais proveitosa para você de fazer perguntas do que a outra. Então, existe uma pergunta que é um pouco mais certa do que a outra, quando a intenção é poder aproveitar a informação que você vai ouvir de mim. Por exemplo, é interessante quando você pergunta para mim, né? Essa pergunta da Roseli é um bom exemplo, tá? E como ajudar quem não quer ser ajudado? Essa é uma pergunta ampla, inespecífica. Perguntas amplas e inespecíficas, muitas vezes elas podem gerar respostas também amplas e inespecíficas. E daí muitas vezes eu respondo uma coisa, e acontece isso muito no meu direct, ou às vezes quando alguém me manda alguma mensagem, alguma outra rede social, e daí eu respondo, a pessoa fica, Vitor, mas não era bem isso que eu queria saber. Tá? Aí a gente tem que ficar cavando para tentar entender qual a peça de informação a pessoa quer saber. Então, quando você for perguntar, você pode perguntar da maneira que você achar melhor, da maneira que você conseguir, mas eu vou te dar uma recomendação. Busque o máximo de clareza possível na sua pergunta, o máximo de especificidade na sua pergunta. E eu sei que isso às vezes é um pouco de treino, e às vezes é difícil fazer uma pergunta específica quando você está começando a conhecer essas ideias novas, mas eu quero ver se eu consigo ajudar vocês nessa semana a colocar as perguntas de uma forma mais específica para que realmente, quando você perguntar, você possa receber a peça de informação que realmente você está buscando, que você está querendo entender. Tá bom? Então, vamos lá. Bastante gente entrando, que legal. Doutor, fala sobre a cerveja sem álcool. Claro, você perguntou para mim, né, Kathleen? A Kathleen está perguntando para mim uma coisa bem comum, que é sobre a cerveja sem álcool. Muitas pessoas param de beber e buscam parar de beber através da cerveja sem álcool
ou buscam a cerveja sem álcool como um substituto para a cerveja com álcool ou outras bebidas, uma vez que pararam de beber. E a Kathleen me perguntou assim, olha, Vitor, o que você acha da cerveja sem álcool? Ela é segura? Ela não é segura? E eu vou te dar uma explicação para isso. Também daria se me fizerem essa pergunta 10 vezes, tem 10 formas de eu responder, mas o conceito é sempre o mesmo. A minha opinião é sempre a mesma. Que é a seguinte, o problema não é necessariamente o álcool, muitas vezes. E conforme você me acompanha há mais tempo, quem é veterano já nas lives, já tem isso um pouco mais claro. Que não é só o álcool que é o problema. O problema, ele é todo um contexto de comportamento. Porque se a gente for pensar do ponto de vista gastronômico, alimentar, de sabor mesmo, de prazer de se alimentar, uma cerveja sem álcool não é tão saborosa. Teve até uma live que eu fiz com o Gonçalo, alguns meses atrás, que a gente falou só sobre cerveja sem álcool. E eu fui no mercado e comprei uma cerveja sem álcool. E durante a live eu abri a cerveja sem álcool e tomei para ver que sabor que tinha, como é que era essa cerveja sem álcool. E eu vou te falar, eu não gostei da cerveja sem álcool. Não agradou o meu paladar. E eu acho difícil que vá agradar, especialmente. Pode ser que agrade ou não, mas vamos dizer que entre as escolhas de bebidas sem álcool que existem, cerveja sem álcool não é, pelo menos no meu ponto de vista, não é tão interessante. Mas é mais do que isso, certo? É que é o seguinte, só a ideia de que aquilo é uma cerveja já está ainda na cabeça algo que é além do álcool, que é a crença de que cerveja é importante. E muitas vezes eu falei do gosto da cerveja, do sabor da cerveja, porque eu sei que quem está bebendo cerveja sem álcool, em geral, não está nem aí para o sabor dela. Está aí para o conceito, para a crença que tem na cabeça de que cerveja é bom, cerveja é gostoso, cerveja é legal. Então, já que eu não posso tomar com álcool, cerveja é muito legal, vou tomar sem álcool. E o que acontece? Isso continua ativando crenças de que a cerveja é importante, e isso também continua ativando memórias a respeito do álcool. Memórias que podem remeter a maior desejo de beber. E isso pode ser um passo para recair. Entende o que eu quero dizer? Espero que tenha dado para entender o que eu falei sobre o sabor do álcool. Que isso muitas vezes beber cerveja sem álcool é um pretexto. Agora, existem várias exceções. Porque na época que eu fui fazer essa live, que era só sobre isso, eu pesquisei no YouTube, eu gosto de ver pessoas reais falando sobre isso, pessoas que têm experiência com cerveja sem álcool, pessoas que realmente pararam de beber e bebem cerveja sem álcool. E eu encontrei alguns clubes, algumas grupos de pessoas que realmente pararam de beber e passaram a apreciar a cerveja sem álcool. Então, é impossível uma pessoa parar de beber e beber cerveja sem álcool? Não é impossível. Mas eu garanto para você que é muito improvável. Não é que não exista, mas é que é muito improvável a pessoa passar a querer a cerveja sem álcool e virar um apreciador de um item tão peculiar, não é mesmo? A cerveja sem álcool é um item peculiar. Para uma pessoa que já teve problema com álcool, principalmente, o risco de continuar bebendo uma cerveja sem álcool, ele existe. Agora, eu sempre gosto de usar as perguntas, não para ficar teórico, mas tá bom, Vitor, e o meu esposo, o meu filho, ele está começando a beber cerveja sem álcool. O que eu faço? Eu vou lá e digo para ele, olha, meu filho, meu esposo, eu estava assistindo a live de um barbudinho lá, e ele falou que ele acha que você não pode beber cerveja sem álcool. Você acha que ele vai dar bola para você? Eu acho que não. Eu acho que ele vai ficar até chateado com você. Quem que é esse cara que está falando? Não estou nem aí para o que ele fala. Para de me encher o saco. Então, cuidado com as informações que eu te dou aqui. Elas são informações privilegiadas. Tá? Não é para você sair, agora eu tenho a verdade na mão. Até porque eu não estou expondo aqui como uma verdade absoluta. É uma opinião, eu embaso ela nos meus argumentos. Mas, assim, muito antes da solução, a gente precisa da conexão. Lembra? Eu falei isso na outra live, talvez eu fale em todas. Então, a gente precisa da conexão. O resto todo vale. Está começando a beber cerveja sem álcool. Então, ele talvez é um indício possível
de que uma recaída comportamental está começando. Porque a recaída muitas vezes acontece antes da pessoa voltar a beber álcool. Ela pode começar quando a pessoa deixa de ir em reuniões que ia antes, de Alcoólicos Anônimos, por exemplo, ou para de tomar as medicações com alguma desculpa qualquer, ou ela para de ser colaborativa, ou começa a arrumar encrenca. Às vezes isso é um presságio, é uma antecipação, a gente consegue prever através disso uma possível recaída, né? Um possível lapso, né? Um momento mais desafiador. Certo? Vamos lá, que tem muita pergunta. Cláudia, já me peguei pensando, como seria conviver com meu esposo se ele se libertasse do alcoolismo? E me assustei um pouco, pois conheci ele bebendo. Me entendeu? Gostaria que falasse um pouco sobre esse medo. Cláudia, muito interessante a sua questão. E eu gostaria de poder falar mais sobre ele, mas eu gostaria mais de ouvir também sobre ele. Eu consigo imaginar vários motivos para alguém ter medo de como vai ser aquela pessoa depois que ela parar de beber. Porque às vezes você conheceu ela, ela sempre bebia. Mas por mais que eu não te conheço com detalhes, eu não sei a tua história, não sei exatamente qual é o teu maior medo, eu posso te dizer, e eu também não sei ler o futuro, mas eu posso te dizer o que eu penso e o que eu já vi sobre isso. Em geral, quando as pessoas param de beber, elas passam a ficar mais felizes, mais satisfeitas, mais agradáveis, mais tranquilas, melhora a saúde física, melhora a vida sexual, melhora a qualidade de vida, melhora o desempenho, a pessoa passa a ganhar mais dinheiro, melhora a saúde financeira, melhora... Então, assim, talvez o medo seja que durante o período em que ele pare de beber, e como o álcool muitas vezes ele acaba sendo como que uma muleta, ele tenha que desenvolver outras habilidades para lidar com a vida. E talvez isso que te deixe com medo. Talvez o medo que você sinta, e aqui eu estou dando um chute, uma hipótese, um delírio, uma alucinação minha aqui, eu estou viajando aqui, ó, só uma ideia, não sei, tá? É um palpite de longe, não sei, tudo que eu sei de você é o que você está me dizendo agora. Mas o palpite que eu daria, que eu teria na minha cabeça sobre esse medo é o seguinte, que você não acredita na capacidade dele de poder viver bem sem álcool. E de poder ser uma pessoa de um bom convívio sem álcool. E você, isso vale para todos que estão me assistindo. Se você não acredita, se você não tem essa fé, mesmo que você nunca viu essa pessoa sem beber, se você não acredita que pode ser melhor sem álcool, eu diria que vai ser esse o seu primeiro desafio. Você começar a quebrar esse mito, essa crença na sua cabeça de que não vai ser melhor sem álcool. E comece a questionar por que não seria melhor sem álcool. Se você tem esse tipo de questionamento. Comece a se questionar o oposto. Por que não seria melhor sem álcool? Qual razão teria? E comece a questionar de verdade o pensamento que vem. Comece a questionar profundamente essa crença. Por que eu acho que ele não vale? Por que eu acho que ele não é capaz? Eu acho que eu enxergo ele como uma pessoa frágil, eu enxergo ele como uma pessoa incapaz de se adaptar a situações. Então é isso que eu diria. O que você achou, Cláudia, da minha alucinação? Vamos lá, tem bastante pergunta aqui, vamos avançar. Boa noite, Josane, Samara, Cleia, Vanusa, Cláudia. É a Cláudia, outra Cláudia. Eu não vou falar o sobrenome para não expor. Boa noite. Olha só a pergunta da Cláudia, do Facebook. Boa noite. Meu filho está morando nas ruas, porém tenho contato com e ajudo ele, como lavar roupas dele e levar coisas de higiene, pois ele tem onde tomar banho e se alimentar. Não menosprezo ele e nem os amigos dele que bebem todos os dias com ele. Será que, de certa forma, estou colaborando para ele ficar numa zona de conforto? Desafiadora a pergunta, tá? Eu vou tentar respondê-la com responsabilidade, tá, Cláudia? Ó, a Cláudia está contando para nós que o filho dela já está morando nas ruas,
né? Tá morando nas ruas. Aí, Cláudia, fica muito difícil eu te dizer uma coisa muito concreta, tá? Eu não acho que é tão simples assim. Uma pessoa que está morando nas ruas, quebraram já várias barreiras graves do que é normal, né? A pessoa chegou a morar na rua. Então a gente tem que olhar para essa situação, você tem toda a razão, com firmeza, tem que sempre estar de olho o equilíbrio, mas a gente tem que sempre ter um plano, né? Se você só simplesmente continuar sempre resolvendo essas coisas por ele, somente como estratégia única, talvez isso seja manter ele na zona de conforto. Talvez. Para eu responder com responsabilidade, eu não poderia dizer muito além disso, né? Porque daí teria que conhecer, entender o que aconteceu para chegar nesse nível de gravidade. Mas certamente precisaria de mais estratégias do que apenas essa. Eu acho que é uma preocupação real e merece uma atenção, tá? Acho que poderia estar colaborando na medida em que você não avança não aprofunda no seu entendimento sobre como ajudar ele, né? De outras formas também, porque às vezes você lavar as roupas dele, às vezes você dar alimentos para ele, pode ser algo que mantém ele na zona de conforto, mas pode também ser uma oportunidade para algumas intervenções e plantar algumas sementes. Só que daí isso precisaria ser testado em cada interação que você vai tendo com ele. Mas eu também diria o seguinte, para poder te responder com completude, né, com maior complexidade, examinando vários lados disso, eu diria que também, mesmo numa situação dramática como essa, é importante avaliar no contexto, fazer testes com consciência e considerar como uma das estratégias condicionar certos favores. Por exemplo, às vezes quando a pessoa está muito mal, está nas ruas, ele vem para casa, eu alimento ele, eu lavo as roupas dele. Certo? Isso é um privilégio que ele está recebendo. Agora, como ele está tão mal, talvez você possa cobrar por isso. Cobrar por isso. Como? Olha só, isso vale para todos. Porque o que eu estou dizendo aqui vale para qualquer pessoa, tá? Mesmo que, Vitor, meu familiar não mora nas ruas. Pega o fundamento do que eu estou explicando. Já que eu faço isso, eu dou esse privilégio a ele de dar alimentos para ele, ele não se mantém, ele é um adulto, né? Se espera de um adulto que possa se manter, ele não se mantém, não sei porquê, pode ter alguma doença mental, aí já não sei. Estou presumindo que ele não tem uma doença outra fora o alcoolismo. Né, que não seja esquizofrênico, alguma outra coisa, ou alguma coisa, a doença mental mais grave, assim, que não permite ele ter raciocínio e condições de trabalhar, né? Então, pensando que é uma pessoa que não está para ser interditada, né? Se ele não é interditável, que ele tem que ser protegido, o que tem que ser feito? Tem que ser cobrado dele isso. Cobrado como? Não diretamente, meu filho, eu vou lavar sua roupa e agora você vai me limpar alguma coisa da casa? Talvez, mas não desse jeito, mais sutilmente, conversando sobre algumas pequenas combinações. Por exemplo, meu filho, eu vou fazer uma comida para você, ou até vou, meu filho, fazer uma comida um pouco mais especial no domingo, mas eu gostaria que, depois que você fizesse, pelo menos uma visita num psiquiatra, num psicólogo, mesmo que a contragosto, alguém que tenha experiência, ou que você conversasse com alguém dos Alcoólicos Anônimos, mesmo a contragosto. Vitor, você está dizendo que vai comprar ele? Mais ou menos, não é comprar ele. Por isso que eu estou falando aqui de algumas ferramentas que podem ser usadas. Mas o desafio está na adaptação delas. Como é que você vai adaptando elas? Como é que você vai aprender a adaptar elas no seu contexto? Entendendo a estratégia geral. A estratégia geral é qual? Ok, esse meu filho ele tá aí pro lado do álcool, né? Tá muito pro lado do álcool. Ele não tá tanto pro lado da sobriedade. Como é que eu posso ir plantando uma sementinha do bem? Como é que eu posso ir plantando uma sementinha do bem? Cada interação que você tem com ele tem que estar na sua cabeça.
E eu acho que é legal isso que você falou, Cláudia, essa preocupação sua com zona de conforto. Eu acho muito corajoso, muito genuíno. Dá para ver muito amor nessa sua preocupação. E eu acho que é legal você estar sempre preocupado, realmente, assim, olha, o que pode ser melhor para o futuro dele? E aos poucos ir fazendo pequenas experiências. Olha, vamos condicionar. Beleza, você vem aqui, lava sua roupa, mas quem sabe agora você me ajuda nisso, me ajuda naquilo, daqui a pouco vai aumentando os pedidos. Quem sabe a gente vai conversar com um profissional, né? Vai indo aos poucos, vai indo pedindo alguma coisa, para que ele sempre comece a se acostumar que as coisas na vida não são de graça. As coisas na vida não são de graça. Porque quando uma pessoa começa a ter a crença de que, eu posso fazer o que eu quiser e eu vou sair impune. Eu posso ganhar o que eu quiser, eu não devo nada para ninguém. Minha mãe tem que lavar minha roupa, minha mãe tem que fazer minha comida para sempre. Isso pode enfraquecer ele. Por isso que eu digo que a sua preocupação é amorosa, porque nem toda mãe consegue ter esse amor e esse olhar realmente, não para os próprios sentimentos de medo, mas olhando, olha, o que é melhor para o meu filho? Porque quando eu quero tirar alguém da zona de conforto, é porque eu amo ela muito. Porque muitas vezes é muito mais confortável para mim manter o outro na zona de conforto. Por isso que eu acho que é legal essa preocupação. Mas tem que ter a estratégia em mente. Não sei se deu para... É muita coisa, né? Deu para entender? Fez sentido? Foi útil essa ideia? Eu dou exemplos, eu dou ferramentas, eu falo alguns exemplos do que fazer, né, com as informações que eu tenho, mas o que eu gostaria que vocês levassem é o conceito por trás. É o conceito. Tá? Vamos lá. A Lu perguntou: por que a pessoa evita minha companhia? Prefere ficar sozinha para poder beber. Como posso estar mais presente sem parecer que estou fiscalizando ela? Legal, legal. Olha só, a Lu perguntou: se a pessoa evita a minha companhia, prefere ficar sozinha para poder beber, como eu posso estar mais presente? Você não precisa estar mais presente. É aí que mora um grande poder que talvez você ainda não tenha percebido. E aí tem gente que vai me... Eu fico com medo. Porque tem gente que está me ouvindo, muita gente... Até me avisem aqui nos comentários, vocês que estão me assistindo hoje, tem mais de 50 pessoas assistindo aqui, contando todas as redes sociais. Me contem aqui se vocês são novatos ou veteranos. Coloca aqui para mim hashtag novato ou novata, ou hashtag veterano ou veterana, para eu saber, porque agora eu vou falar uma coisa que os veteranos vão entender um pouco melhor, os novatos talvez vão se assustar com o que eu vou falar. Por isso eu faço essa introdução, tá, Lu? É o seguinte, a ideia, você não precisa estar presente. A sua presença é que precisa ser interessante. Como é que eu vou dizer isso? Ele precisa sentir falta de você. Ele precisa achar que está perdendo por não estar com você. Entende? É muita diferença. Porque se você ficar indo atrás dele, eu não imagino uma forma que vai ser positiva, nem se você for para fiscalizar ele, nem para que quer que seja. Nem para melhorar o relacionamento com ele. Se ele está saindo para beber, meu amigo, é uma decisão boba, é uma decisão ingênua, é uma decisão lamentável que você está tomando. E daí como é que a gente faz para a pessoa sentir a falta da gente? A gente precisa de quê? Ser valioso. A gente precisa se valorizar. E a gente precisa também não só ser valioso, mas mostrar o nosso valor. Como? Sendo muito legal na sobriedade, sendo muito interessante, tendo uma vida interessante, com interesses próprios, se amando, não ficando na mão dele. Ele evita a minha companhia, prefere ficar sozinho para beber. Então começa a fazer um jogo do bem, um jogo honesto. Não é um jogo perverso, não é um jogo de manipulação, mas é uma espécie de jogo na sua cabeça, um jogo mental para a sua cabeça. Você não vai falar para ele que é um jogo, e é um jogo honesto, não é um jogo de manipulação. Mas o jogo se baseia nessa regra que eu vou te falar.
Cada vez que ele sair, é uma ideia, tá? Tem 30, mas é uma delas. Pega essa agora. Toda vez que ele sair para beber e te deixar sozinha, você tem a obrigação, o compromisso de se divertir ou fazer algo muito legal. Se divertir e fazer algo que ele pense, nossa, cara, tô perdendo. Para que ele olhe em comparação, nem que seja lá no fundo, que ele perceba e fale, nossa, cara, que legal que ela fez hoje. Para ficar cada vez mais contrastante a vida monótona e sempre igual dele bebendo, e o tanto que você é uma pessoa livre, forte, empoderada, independente, e que ele está ficando para trás. Que a sua autoestima está ficando cada vez melhor. Você está ficando cada vez mais jovial, sei lá, mais interessante, cada vez mais alegre, cada vez mais contente, cada vez mais bonita, cada vez mais saudável. Você está cada vez estudando mais, você está cada vez, sei lá, procurando mais ser uma pessoa melhor. Você está cada vez mais legal, você está cada vez com uma vida cada vez mais rica. Aí ele vai olhar para você e vai pensar, meu Deus, eu preciso me mexer. De novo, Vitor, mas eu já fiz isso, isso aí não é vive e deixe viver? Isso não é vive e deixe viver, tá? Os novatos que estão chegando agora, não é vive e deixe viver. Eu chamei isso, toma cuidado com o detalhe, eu chamei isso de um jogo. Um jogo em que você pressupondo, eu estou pressupondo certas coisas, tá? Eu estou pressupondo, eu já estou achando, sem você ter me dito, que você gosta dessa pessoa, que você quer manter o relacionamento com ela e que você quer fazer ele parar de beber. Então, esta estratégia, nesse contexto, junto com outras, é uma forma de você começar a fazer ele ficar com a pulguinha atrás da orelha. Aí não é você que vai correr atrás dele, é ele que vai correr atrás de você. Faz sentido? Porque é muito difícil você convencer uma pessoa a mudar o comportamento dela quando você está na mão dela. Quem manda aqui é você, na sua vida. Quem manda na sua vida é você. Então, para isso, você precisa olhar para dentro. Você precisa gostar de si. Ter a convicção de que você é valiosa. E confiar. Aí, Vitor, mas isso me dá muito medo. Tem gente que fica com muito medo disso, né? Poxa, mas daí eu vou parar de ficar correndo atrás dele o tempo todo. É que correr atrás dele o tempo todo não é cuidar dele. Cuidar dele é fazer o que é certo. E daí você troca o jeito que você está fazendo por um método. E você confia nesse método. E é isso que eu estou ensinando para você. Um método. Entendeu? É uma forma de você lidar para conseguir esse resultado. A Dani quer entender mais sobre punição e extinção. Tá. É tipo isso. Dani, olha, eu vou pegar esse mesmo exemplo que eu estava falando. Se o esposo dela sai para beber e deixa ela sozinha, e quando ele chega em casa, ela tá brava com ele, e ela fica brava e não fala mais com ele, e vai lá e fica 3 dias sem falar com ele, dá um gelo nele. Isso é punição. Porque onde é que está escrito e assinado que ele é obrigado a ficar com ela quando ela quiser? Então, por definição, ele não deve isso para ela. Isso é um acordo, isso é um combinado de relacionamento entre adultos. Então, se você começa a querer que o outro mude por punição, tipo, fechando a cara, ficando bravo, se revoltando, isso é punição. E quando você está punindo, você está se rebaixando. Extinção é o que eu acabei de falar. Extinção é você meu amigo, você está achando que isso é legal? Eu vou tirar a minha presença e vou tornar a minha presença valiosa. Certo? Essa é a diferença. Importante. No curso Amor contra o Alcoolismo tem todo um módulo de mudança comportamental. Tem toda uma tem exercícios ensinando qual a diferença da punição para a extinção, tem exercícios de como fazer estratégias de extinção comportamental
mas isso é difícil colocar numa live. Mas no curso está bem aprofundado isso, tem vários exercícios. Só para avisar vocês, tá, tem mais. Fernanda, hoje ele não vai te responder não. Cadê a pergunta da Fernanda que eu não vou responder não? Cadê a pergunta da Fernanda que eu não vi? Fernanda, escreve de novo a tua pergunta que eu perdi. Coloque as perguntas aqui na caixinha no Instagram, aí eu vejo mais fácil. Tá? Ele enrola muito. Ele enrola muito. Eu enrolo muito. O Thiago achou que eu estou enrolando demais. Vocês acham que eu enrolo demais? Me avisem aqui. Fernanda, eu não vi. Não vi, Fernanda. Coloca na caixinha aqui, Fernanda, porque eu realmente não achei. Tem muitos comentários. Tem muita gente que entra, parece. Cirurgia bariátrica causa dependência? Essa eu respondi ontem. Aumenta as chances de dependência, sim. O Thiago acha que minhas dicas não funcionam. Eu não sei por que o Thiago perde a noite dele vindo aqui. O que eu tenho aprendido é que para parar de beber também é mudança de hábito. Verdade, Fernanda, tem toda a razão. Fernanda, eu acho que ele tem que ser mais objetivo, né? Mas, Thiago, o que adianta eu ser mais objetivo se você acha que não funciona? Vamos fazer o seguinte. Vamos bloquear o Thiago. Pronto. Viram o que eu fiz agora? Acabei de bloquear uma pessoa da minha live. Vitor, você bloqueou a pessoa da sua live. Bloqueei a pessoa da minha live. Você está vendo o que eu fiz? Mas, Vitor, como assim? Você é o cara do amor contra o alcoolismo e você tirou uma pessoa da sua live? Sim, eu acabei de tirar uma pessoa do meu vídeo ao vivo. Eu fiz isso agora. Por quê? Porque eu não sou obrigado. Porque você também não é obrigado. Ninguém de nós é obrigado. Estou aqui às 9 horas da noite, ajudando vocês. E tem uma galera aqui que tem gostado dos meus vídeos. Enquanto a minha audiência gostar e não me disser que, olha, se eu estou enrolando, me avisem. Se vocês que me acompanham, que conhecem o meu trabalho, que confiam, que sabem que funciona o que eu estou falando, e eu não preciso ficar provando isso o tempo todo, porque me contam isso diariamente. Se vocês me disserem, olha, Vitor, está enrolado, vai um pouco mais direto, com todo prazer eu vou fazer isso. Agora, se a gente não puder manter um diálogo saudável aqui, em que eu sinta que eu estou sendo respeitado, né, na minha intenção de trazer aqui o meu melhor para vocês, aí eu não me sinto confortável para permanecer isso assim. E como essa é a minha live, eu posso retirar alguém que eu acho que não está se comportando de uma maneira que me deixe confortável. Né? Porque isso aqui é como se fosse a minha casa. Vocês estão dentro da minha casa. E aqui eu abro a janela da minha casa. E daí, entende? Esse é o tipo de coisa que eu acho que também vocês têm que fazer, às vezes, com o alcoolista. Quando ele começa a trazer um ambiente para você muito desagradável, muito que não te deixa confortável, você tem todo o direito de se retirar, de se afastar. E você não precisa, olha, ficar discutindo com a pessoa. Entende o que eu quero dizer? Você tem direito a ficar confortável. E essa é a ideia. Isso é amor. O amor começa pelo amor próprio. E eu ainda não vi a pergunta da Fernanda. Fernanda, desculpa, tem muitos comentários, Fernanda. A cerveja sem álcool possui 0,5% de teor alcoólico. Fernanda, eu fui pesquisar isso também, tá? Algumas têm um pouquinho de álcool e algumas não, tá? Tem algumas que têm 0,0 mesmo. Porque tem todo um processamento para a cerveja ficar 0% álcool, é um pouco mais caro, tem um pouco mais de processo. Por isso, algumas têm bem pouquinho álcool e algumas sim têm 0. Vamos ver. E o que fazer com quem colabora? A Priscila está perguntando. Tá, só deixa eu dar um pouco de atenção aqui para o YouTube também. Sebastião, esquece esse chato desse Thiago, ele não quer ajuda, quer encher o saco. Obrigado pelo apoio, Sebastião. Não está enrolando, não. O assunto é complexo, não há resposta simples. Obrigado, Sebastião. Eu realmente me preocupo e eu tento trazer esse assunto com responsabilidade. Eu acho que uma resposta simples não vai trazer, e eu não estou aqui para dar pequenas dicas que vocês vão esquecer amanhã. Eu quero que vocês tenham dentro da cabeça os fundamentos que vão trazer os resultados para a vida de vocês. E não é uma resposta de qualquer jeito que vai ajudar vocês a chegar nisso.
Porque se não for para fazer vocês mudarem, conseguirem sucesso, conseguirem mudanças, eu nem fazia essa live. Não valia a pena, né? Eu realmente quero ajudar vocês a conseguir colocar em prática e fazer valer o tempo de nós, de meu e de vocês aqui. Cláudia, você não enrola. Tudo que você faz, pelo contrário, tudo que você fala faz sentido. Obrigado, fico feliz. Vamos lá. Gosto porque você explica bastante. É melhor para entender, Vitor. Legal, Josane, obrigado. Eu quero muito que vocês digam, olha, Vitor, tá legal, não tá legal? Porque, para mim, isso tudo, muito do que eu falo, eu já sei. Então, eu preciso desse feedback para eu poder saber até que ponto eu continuo explicando, até que ponto eu repito. Vitor, a Priscila perguntou, e o que fazer com quem colabora? Vai no AA, toma remédio, vai ao psiquiatra, mas continua bebendo. Bem menos que antes, mas bebe. Tá? Primeiro ponto. O jogo não está perdido. Legal. Vamos reconhecer os ganhos. Pode melhorar, precisa melhorar. É verdade, precisa melhorar. Precisa parar de beber? Precisa. Não vai dar para tentar diminuir. Mas daí a gente tem que entender por que ele continua bebendo. Na cabeça dele. Não tipo, por que, meu Deus, vamos. Na cabeça dele, o que faz ele continuar bebendo? E às vezes eu acho legal você sempre vai continuar com a mesma estratégia geral, tá? Aquela estratégia geral de sempre continua. Por exemplo, eu não vou beber com ele, eu não vou estar com ele enquanto ele estiver bebendo, eu vou sempre manter a minha postura, eu vou sempre manter o meu valor, eu vou sempre ter um diálogo positivo. E aí eu acho que vale uma coisa legal para quando a pessoa continua bebendo. Eu tentaria, de alguma forma, e eu recomendaria para ti, Priscila, abrir o assunto. Tentar entender o que na cabeça dele, qual é a lógica na cabeça dele para ele estar bebendo. Qual é a lógica? O que faz ele achar, ele está ainda achando, porque ele pode ainda estar bebendo, porque ele está fazendo um teste de quanto ele vai conseguir controlar, e daí, ok, não é o fim do mundo ele fazer um teste, daqui a pouco ele vai ver. Ou ele está com alguma outra resistência, alguma coisa que está no meio do caminho aí, que está travando ele. Ou, eu não quero complicar demais, mas deixa eu te dar um exemplo prático. Eu tinha uma paciente, é que aí, de novo, também é uma outra situação que a gente precisa fazer, entendendo os fundamentos, fazer pequenos testes. Eu vou te contar uma paciente, uma vez que eu acompanhava num grupo, que era uma professora minha que atendia ela, e eu atendia ela em grupo. E ela estava bebendo ainda um pouco. E daí o que aconteceu? Durante o grupo, a gente teve uma discussão lá sobre os estágios da mudança e sobre a necessidade de não beber nada. E daí o pessoal começou a conversar, a gente estava discutindo sobre auto-engano. E só de abrir o assunto, falar sobre, olha, às vezes a pessoa quer a recuperação, mas ela não faz muito bem o que é necessário, e ela acaba se enganando, se enrolando, achando que precisa diminuir aos poucos, mas nunca diminui. Então, naquele momento, para aquela pessoa, quase que um confronto, não é direto confronto, mas era um diálogo aberto sobre como funciona o alcoolismo, e ela começou a se identificar com aquilo. E no final do grupo, ela veio conversar comigo e me disse o seguinte, falou, Vitor, cara, eu acho que eu estou fazendo esse auto-engano. Eu acho que agora eu estou me dando conta, realmente, eu estou me enrolando com esse papo aí de que eu vou beber só um pouco. E daí aquilo para ela fez muita diferença. Então, o que eu recomendaria para você? Testa, tudo tem que ser testado. Tudo que eu falo aqui é uma estratégia que a gente, mas sempre que a gente coloca qualquer estratégia no campo de batalha, a gente precisa adaptar alguma coisa. Tá? Precisa adaptar alguma coisa. Mas eu faria o quê? Eu tentaria abrir o diálogo, tentar conversar na boa. O que faz você pensar que vale a pena beber? Como é que é? Você aceitaria a gente falar um pouco sobre isso? Você tem medo de parar de beber? Só queria entender a sua cabeça. Não estou dizendo para você fazer uma coisa ou outra. Só quero entender a sua cabeça. Talvez dessa conversa um pouco mais aberta surja o que eu chamo, os veteranos vão saber o que eu estou falando aqui, o novelo de lã. Novelo de lã. Que é aquele incômodozinho dele, que é aquele motivo dele para querer parar de beber, que ele não olhou muito para esse próprio motivo dele. Às vezes está faltando um empurrãozinho. CT transcender. Lembrando que é uma doença de comportamento, né, Vitor?
é uma doença de comportamento, se expressa no comportamento, né? O alcoolismo está dentro das doenças classificadas como doenças externalizantes, né? Que se expressam pelo comportamento. Kathleen, quando eu tô... Deixa eu ver... Poxa, pessoal, eu estou muito atrasado nos comentários, tá? Eu vou baixar. Coloquem aqui nas caixas o pessoal do Instagram, senão eu vou perder a pergunta, tá? Está acabando e tem muita, eu quero me atualizar para poder estar ao vivo com vocês. Senão eu estou vendo uma pergunta lá de cima. Acho que essa atitude foi bem pedagógica para nós. Precisamos saber colocar limites. Obrigado, legal que deu para perceber. Cara, amor não significa dar tudo para a pessoa e ser do jeito que a pessoa quer. Minha live, minhas regras. Eu não estou obrigando ninguém até aqui, né? Eu quis ser didático com isso. Segue em frente, o assunto é sério. Quem está descontente sai da live. Mas o pior não é a pessoa que vem brigar, sabe? E eu acho que dá para ter um outro entendimento disso. Vem uma pessoa aqui na minha live e começa a reclamar de mim. E começa a falar mal. E começa a reclamar. Isso aí não presta, isso aí não sei o quê. Perceba uma coisa. Essa pessoa está me dando ibope. Essa pessoa está me valorizando igual. Ela entrou na minha live, quando as pessoas entram aqui, vem mais gente. E, inclusive, no YouTube, quando a pessoa vai lá no meu vídeo e clica negativo, sabe que no YouTube tem o positivo e o negativo. Quando a pessoa clica negativo no YouTube, no meu vídeo, eu também fico feliz. Sabe por quê? Porque além de ela me dar um feedback, e pessoas que querem crescer gostam de feedback, mas elas também avaliam a qualidade do feedback, mas porque o YouTube também mostra o meu vídeo para mais pessoas, porque se as pessoas estão reagindo é porque aquilo é relevante. Então, o YouTube incentiva, mesmo um vídeo negativo. Isso vale para o comportamento humano da mesma forma. Quando você vai lá e reclama com o alcoolista que ele está bebendo, você também está dando mais ibope para ele. E daí, quando falam para mim a diferença da punição e da extinção comportamental, tem um pouco a ver com isso. Se você vai lá e começa a ir atrás do alcoolista e reclamar com ele que ele está bebendo, olha, tudo, o relacionamento acaba virando baseado só no álcool. E daí o álcool passa a ser uma maneira de se comunicar e acaba, inclusive, até recompensando mais ainda justamente a coisa que você mais odeia. E é por isso que no dia a dia, no cotidiano, é mais poderoso a gente tirar um incentivo de uma coisa ignorando, né? O comportamento dessa pessoa que viu na live, começou a falar tudo isso, aquilo e tal, poxa, não me senti confortável, tá. E eu só estou falando desse assunto porque eu acho que é didático. Senão vocês nem saberiam sobre isso. Entendeu? Jurema, você é um abençoado, pisou no calo dele, só isso. Obrigado, Jurema. Perfeito, o que você fez serve para mim. Boa. Foi providencial, eu adoro essa palavra providencial. Tem um grande amigo de Santa Maria que fala providencial. Está de Capanema agora, o Gabriel. Serviu de exemplo de uma atitude de quem se posiciona. Amor não é ser saco de pancada. É deselegante mesmo. Se não gosto de algo, procuro focar no que me acrescenta em relação à sua explanação. Obrigado. Quero ajudar a pessoa a deixar de beber. Já consegui 5 dias sem bebida por semana. Ainda não confio. Mas não é para confiar. Nunca. Eu acho que nunca precisa... É que assim, confiança e desconfiança... Eu vi que teve umas perguntas de confiança e desconfiança, tá? Eu vou falar um pouco disso. Vocês não estão colocando as perguntas aqui, desculpa, gente do Instagram, mas eu estou perdendo, pessoal. Coloca aqui na caixinha, senão eu perco elas. No Facebook é mais fácil enxergar, mas no Instagram tem muito comentário, eu perco às vezes algumas perguntas. Me desculpem se eu não consegui responder, tá? Alguma que vocês me fizeram. Confiança e desconfiança. A confiança que você vai ganhar, o alcoolista precisa conquistar a sua confiança. Ele precisa conquistar a sua confiança. Ela não pode vir de graça. Mas a confiança também é em graus, né? Você pensa assim, de 0 a 10. Quanto confiança dá para ter em alguém? Você pode confiar 10, ou pode confiar 0, ou pode confiar 5, 4, 3, 7. Não dá para olhar para a confiança como sim ou não.
Porque se você já de cara sempre desconfia do alcoolista, não dá nem um mérito, nem um pouquinho de confiança para nada, isso acaba virando um tiro no pé. Mas dá para confiar em algumas coisas e ao mesmo tempo, por exemplo, ó, ele está bebendo. A Ana contou para nós que o esposo dela, eu acho que é o esposo, né, Ana? É o esposo? Agora perdi o comentário. Perdi o comentário, desculpa. Mas que ele está bebendo só finais de semana. Já melhorou bastante porque ele bebia todo dia, né? Parou de beber dias de semana. E ela não está confiando nele ainda. Ok, não é momento de confiar 100% nele ainda. Ele ainda não conquistou mais confiança de você. Então, mas não é a sua confiança não é, é um prêmio que ele ganha. Entende? Mas não é o melhor prêmio, nem sempre vai ser a confiança o maior interesse dele. Às vezes é, às vezes não é. A Ana agora falou, Vitor, eu entendo que punição não é o caminho, mas é muito difícil não ir pelo caminho do desprezo, quando o alcoolista, sob efeito do álcool, te fala coisas absurdas. Qual seria a melhor postura? Ana, a melhor postura é a postura que você... A melhor postura é aquela que você puder fazer. Existe uma postura ideal e existe a postura possível. E sempre a gente pode se aproximar cada vez mais do ideal, mesmo que talvez a gente nunca consiga 100%. Por exemplo, alguém vem na minha live, vou te dar esse exemplo porque ele serve, tá? Olha só, alguém vem aqui na minha live e diz coisas que eu não concordo. Alguém começa a falar sobre, né, a minha audiência, que é quem eu quero agradar, que é quem eu quero me relacionar, que é quem eu quero poder manter um bom relacionamento, está gostando das minhas lives que eu faço de uma forma explicando mais. Vem uma pessoa e fala, Vitor, você está enrolando muito, nada disso que você faz funciona, nada disso importa, isso é tudo besteira. Isso poderia ser classificado por mim, inclusive a pessoa poderia, vamos imaginar, tá? Vamos imaginar que uma pessoa que poderia vir falar coisas desagradáveis, eu poderia julgar essas coisas absurdas, e eu vou te dizer, não é agradável, não é gostoso quando alguém fala algo assim, ainda mais quando você não entende a lógica. Mas qual é a postura nesses momentos? Eu poderia ter desprezo, no sentido assim, começar a falar mal da pessoa, começar a julgar a pessoa, falar que, olha, desqualificar a pessoa de volta. Isso seria uma atitude de desprezo, uma atitude de punição. Então, a melhor postura seria aquela assim, olha, o seguinte, olha, eu tenho que ter na minha cabeça quem eu sou. Não importa o que ninguém me diga. Mesmo que todo mundo me elogie muito, eu preciso continuar crítico em relação ao conteúdo. Igual você, o que o alcoolista te elogia ou te critica, não é a verdade absoluta. Você tem que ter na sua cabeça quem você é e o que você faz. E a melhor postura é você não se abalar com o que ele disser, mas ao mesmo tempo proteger o seu autorrespeito. Entende? E para proteger o autorrespeito eu não preciso atacar. A ideia de que eu preciso atacar, ela nasce na insegurança extrema. Ela nasce no medo. Né? E se todo mundo começasse a falar aqui coisas que eu não concordo, que eu acho absurdas, eu preciso ouvir o que as pessoas estão dizendo. Se o que o alcoolista fala é absurdo, mesmo que seja absurdo, eu fiz um post até esses dias falando sobre o que fazer nessas situações, né? Te culpa pelos problemas. Eu preciso ouvir, deixa eu ouvir. Tá, aonde está a verdade no que ele está dizendo? Porque tudo que me dizem eu posso usar a meu favor. E tudo que não é aquilo que a pessoa diz e que não é verdade, ela está me dando uma informação sobre ela. Ela está me mostrando como ela pensa. E se eu tenho interesse em manter um relacionamento com essa pessoa, quanto mais eu conhecer ela, mais fácil vai ser para a gente conviver e mais fácil vai ser para eu entender como ativar os botões certos dessa pessoa. Você já percebeu que quando a gente convive muito com uma pessoa, a gente mesmo sem pensar, a gente conhece os botões dessa pessoa? A gente conhece os botões que provocam essa pessoa? E quando a gente está com raiva, a gente nem sabe que sabe, mas às vezes quando a gente está com muita raiva, a gente fica com vontade de justamente dizer aquela coisa que mais magoa o outro para apertar o botão da destruição total. E se a gente começasse a se desafiar para começar a usar esse conhecimento ao nosso favor, não se apequenar nas situações, mas continuar mantendo a nossa dignidade e apertar os botões por escolha, com consciência,
apertar os botões do outro que tragam o melhor que o outro tem para nós. Porque às vezes a gente aperta os botões que trazem no outro o que tem de pior nele. E a gente pega o nosso pior e através do nosso pior a gente desperta o pior no outro. Então, a melhor postura eu acho que seria essa. O que você achou, Ana, dessa resposta? É preciso respeitar o alcoolista sem esquecer que é primordial eu ser respeitada. Isso, mas mesmo eu sendo desrespeitado, eu não preciso desrespeitar. Se uma pessoa me agride, se uma pessoa me ofende, eu não preciso me tornar ela. Né? Tem uma frase que eu acho muito bonita que fala o seguinte: quando você estiver lutando contra os monstros, cuidado para não se tornar um deles. Porque é muito forte isso na prática. É muito forte isso na prática. Não sei se vocês já tiveram a experiência de alguém começar a descer o nível com vocês. E vocês devem ter acontecido, com certeza aconteceu. Se você acha que não, só para e pensa. Deve ter acontecido em algum momento. Que alguém desceu o nível com você. E você continuou, olha, não com desprezo, mas com dignidade. Buscando a conexão humana. Não entrando na insanidade, na dor. Mas buscando a conexão humana. Mantendo a sua dignidade, o seu autorrespeito. Mesmo quando o outro não está sendo capaz de fazer isso. Isso é muito poderoso. Desarma a outra pessoa muitas vezes. Se você fizer isso com esse respeito, né? Não com desprezo. É muito sutil a linha entre a dignidade e o desprezo também. Vamos ver. A outra Ana Maria falando. Se for ignorar, ele vai beber mais ainda, porque vai pensar que eu concordo com a postura dele. Boa, obrigado por me falar isso. É o seguinte, é verdade isso, Ana Maria. É que aí que mora a complexidade do que eu estou dizendo. Lembra que eu falei no começo da live? Eu não sei se você estava aí, Ana Maria, que é o seguinte. Eu estou falando de ferramentas. Se eu pegar uma ferramenta, uma caixa de ferramentas, e eu não tiver estratégia para usar elas, eu vou estragar tudo. Eu vou estragar tudo. Se eu pegar só um detalhe, o Victor falou que era para ignorar ele quando ele bebe, e eu usar só isso, só essa estratégia, o meu repertório fica tão pobre quanto o repertório do alcoolista. E aí eu não estou tendo uma abordagem mais inteligente que a dele. Entende? É verdade o que você está falando. Se eu só ignorar ele, é capaz dele achar, mas não é disso que eu estou falando, eu não estou ignorando ele. Por exemplo, olha, eu falei para ela, e quando ele for beber, você vai virar para lá, você vai virar, né, as costas, vai ignorar naquele contexto, naquele momento. Porque eu tiro a recompensa da embriaguez e eu recompenso a sobriedade. Eu vou nutrindo um relacionamento bom. Eu vou me tornando uma pessoa melhor e mais interessante também aos olhos dos outros. Essa é uma forma de provocar do bem, uma forma de provocar amorosa, uma forma de provocar digna. Entende? Todo alcoolista é manipulador? Essa é excelente. Mas eu não vou ter tempo, já começou a pitar aqui. Essa é excelente. Sinceramente, o alcoolismo é muito difícil. O alcoolista é egoísta, manipulador e mentiroso. Vive conforme o que lhe convém. Fernanda, que triste. Eu fico triste quando eu leio isso, porque é uma agressividade que não precisa existir. Não precisa entre nós aqui. A maioria das pessoas simplesmente julga o alcoolista. Eu fico com raiva quando ele bebe. Eu vou ter 10 segundos. Quer tirar a raiva? A Maria Priscila falou, quero tirar a raiva. Amanhã eu vou falar sobre como tirar a raiva, tá? Me lembrem amanhã, às 9 horas da noite, eu vou falar sobre como tirar a raiva. Então, uma boa noite para vocês aí do Instagram e até amanhã. Tchau! Encerrando aqui, porque no Instagram tem limite de tempo. Vitor, a Sônia falou aqui. Vitor, eu não consigo ajudar o meu marido. Ele já foi internado várias vezes, mas ele não consegue parar. Ele bebe assim que acorda de manhã. Já está ficando doente com nódulos no fígado e mancha. Mesmo assim não para. Eu não sei como ajudar ele. Mas que bom que você está aqui, Sônia. Que bom que você está aqui. Porque não tem como nascer sabendo. Como é que a gente faz? A gente aprende.
Não, troca um pouco, Sônia. Eu não consigo ajudar meu marido por eu não consigo ajudar meu marido ainda. Eu não aprendi ainda. O que eu sei, eu gosto dessa frase, tá? É uma frase que eu li num livro também. O que eu sei me trouxe até aqui. O que eu não sei ainda é o que vai me levar para o próximo nível, tá? Então, tem outra frase que eu gosto também, que é a seguinte: o segredo está na próxima, para a gente sempre manter a continuidade, a consistência em continuar acompanhando, aprendendo e realmente coisas práticas. O que eu busco trazer aqui são um conhecimento prático, de verdade, para você aplicar, para fazer quem você ama parar de beber. E, inclusive, tá, essa semana, se você está vendo isso no gravado, isso não é mais uma possibilidade para você, mas quem está no ao vivo, essa semana, de segunda-feira, ontem, dia 18 até dia 22, estão abertas as inscrições para o meu curso online Amor contra o Alcoolismo. Eu abro muito poucas vezes esse curso ao longo do ano. E são poucas vagas. Por quê? Porque tem um suporte mais avançado, um treinamento avançado, para te ensinar o passo a passo de como levar quem você ama a parar de beber. Tem aulas gravadas, tem uma mentoria ao vivo que a gente consegue abordar com mais profundidade, porque é um nível maior, porque as pessoas já participaram do curso. Então é um curso que tem todo um suporte maior e mais aprofundado. E se você tiver interesse, você pode olhar lá no meu Instagram, no meu Facebook, até no YouTube, você vai achar fácil o lugar para você conhecer mais sobre o curso, porque as inscrições fecham na sexta-feira. Sexta-feira agora, dia 22, vai fechar. Se você está vendo isso no gravado, as inscrições provavelmente devem estar fechadas, tá? Porque elas abrem poucas vezes ao ano, e daí não sei quando eu vou abrir a próxima turma. Certo? Então, até amanhã, a gente vai fazer mais uma live aí de perguntas e respostas, e foi um prazer. Muito obrigado para todo mundo. Se eu não respondi a sua pergunta, por favor, obrigado pela tolerância comigo, anota ela e traz ela amanhã, que eu vou ter o maior prazer de responder para você. Uma boa noite e até a próxima. Tchau!